Recentemente, o público tomou conhecimento da Condessa de Barral, Luísa Margarida Portugal de Barros, essa figura tão controversa da história do Império do Brasil. E hoje eu quero contar para vocês 5 coisas que vocês provavelmente não sabem sobre a Condessa de Barral. Vem comigo! Olá, se você está chegando aqui agora, meu nome é Antônio Carlos, eu sou historiador, professor, e esse é o canal Doutor História. Aqui nós falamos sobre história e muitas outras curiosidades. Luísa Margarida de Barros, Portugal, a Condessa de Barral, como ficou conhecida, era filha de Domingos Barros Borges, o Visconde da Pedra Branca. O pai dela era um abolicionista, uma pessoa muito influente e um grande apaixonado pela causa da liberdade. Inclusive, o pai dela foi dono de um jornal na Bahia dedicado a poesias que falavam sobre liberdade. Essa intelectualidade do pai dela acabou levando a aproximar-se do imperador Dom Pedro II. E essa aproximação fez com que Dom Pedro II o nomeasse embaixador na França. E essa nomeação fez com que a Luísa acompanhasse o pai, ainda jovem. E foi lá que ela conheceu o marido dela, o Conde de Barral. Assim como era muito comum no século XIX, o pai dela já tinha preparado um casamento arranjado com uma personalidade muito importante no Império do Brasil também, que era o Barão de Cotegipe, um homem muito mais velho que ela, mas os casamentos no século XIX eram casamentos arranjados, eram todos casamentos dessa forma. O que surpreendeu o pai foi que Luísa acabou contrariando a vontade do pai. E ela havia conhecido o Eugênio de Barral, Conde de Barral e Marquês de Montferrato e acabou se encantando pelos olhos azuis daquele homem. E ela exigia ao pai que queria casar com o Conde de Barral. O pai não teve outra alternativa a não ser então casar a Luísa com o Conde de Barral. É interessante dizer que o Conde de Barral, ao contrário do que se pensa, não era uma pessoa muito abastada, muito pelo contrário. O que era comum na Europa, ele também era de uma nobreza europeia, mas não tinha grandes posses. Todos nós sabemos que ela foi preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, filhas de Dom Pedro II. Ela acabou sendo indicada pela irmã de Dom Pedro II, Dona Januária, a princesa de Joinville, porque a madrasta de Dom Pedro II não quis assumir esse cargo, então Dom Pedro II teve que recorrer a uma outra pessoa. E ele teve muito boas referências da Condessa de Barral. Ela inicialmente ficou meio relutante, mas acabou aceitando. A Condessa de Barral era dona de uma cultura muito elevada. Enquanto estava na França, ela teve uma vida cultural muito intensa. E foi isso que chamou a atenção de Dom Pedro II. Inclusive, a historiadora Mary Del Priore, que é uma biógrafa da Condessa de Barral, destaca exatamente esse ponto, que a alta cultura de Barral chamou a atenção do imperador. E foi ela, inclusive, que o apresentou a vários intelectuais e artistas europeus daquela época. Dentre eles, eu posso citar aqui o pianista Franz Liszt, que era um grande nome do século XIX. A Mary Del Priore, inclusive, chega a dizer o seguinte, que Barral não foi amante do imperador, mas foi a grande paixão dele. A Condessa de Barral e o imperador trocavam correspondências, isso já não é mais novidade para ninguém. No século XIX, já 10 anos depois que ela já era preceptora das meninas, surgiu inclusive alguns comentários, alguns boatos sobre um possível relacionamento entre os dois. Mas nada era confirmado, tudo era dentro de muita discrição. Isso só veio à tona em 1956, quando um neto dela, o Marquês de Montferrato, ele publicou 256 cartas trocadas entre ela e o imperador. E essas cartas só foram possíveis porque ela desobedeceu a um acordo que os dois tinham. Os dois combinaram de queimar as suas cartas para que não houvesse nenhum tipo de prova para uma suposta infidelidade ali. Só que ela acabou desobedecendo e restaram essas 256 cartas. No meu entender, é um número bem elevado de cartas. E essas cartas vieram à tona em 1956. Você está gostando? Se você está gostando, inscreva-se no canal, comente aí. Eu tenho mais coisas para falar sobre a Condessa de Barral. Se você quiser saber mais novidades sobre ela, deixe seu comentário aí. Um abraço!